meu nome é Márcia Balbino, sou professora, graduada em Pedagogia pela Unesp, licenciada em Ciências pela USP e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, Prof.Ciamb, Polo USP. Agradeço a participação no webinário de formação de professores, os desafios para ensinar e aprender, e faço todos bem-vindos ao minicurso Aprendizagem Centrada em Eventos, uma prática para a sala de aula. Para iniciar, vou apresentar brevemente a aprendizagem centrada em eventos. Esta é uma estratégia didática concebida para o ensino de temas científicos e tecnológicos em contexto escolar e é atrelada ao enfoque CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Como o próprio nome indica, é embasada no desenvolvimento de situações de aprendizagem centradas em um evento, uma ocorrência, um incidente, um episódio ou em um conjunto de circunstâncias reais que seja rico em interesse humano e que tenha potencialidade de motivar e atrair a atenção dos alunos, estimulando o debate e propiciando oportunidades curriculares e o trabalho com o maior número de assuntos possíveis. Como exemplificado nas imagens, muitos são os eventos que podem ser trabalhados, sendo a escolha deste um fator determinante para. A aprendizagem centrada em eventos é o foco da minha pesquisa de mestrado e o fenômeno natural chuva, a falta ou excesso dessa, é o evento que selecionei. Para que o minicurso seja mais dinâmico, vou apresentar uma prática para a sala de aula, na verdade, uma sequência didática, como exemplo de aplicação da aprendizagem centrada em eventos. Esta sequência conta com 6 atividades e é um recorte do meu mestrado. Então vamos lá? Para a primeira atividade da sequência didática, realize a apresentação do evento, que servirá como polo para o desenvolvimento das atividades. No caso da nossa prática apresentada aqui no nosso minicurso, o evento será a estiagem. Como o evento é a essência da aprendizagem centrada em evento, é importante que seja saliente e evocativo e, se possível, com repercussão na mídia. No momento, a estiagem fez parte de muitos debates sobre a intensificação das queimadas na Amazônia e no Pantanal, e outras tantas regiões, como por exemplo aqui, na Serra do Itaqueri, em São Pedro e Charqueada, cidades do interior de São Paulo. Assim, algumas dessas reportagens podem ser apresentadas. Promovo uma discussão sobre o evento, já incluindo os aspectos CTSA, como, por exemplo, os impactos ambientais que períodos longos de estiagem podem trazer, os prejuízos para os ecossistemas, a possibilidade de falta de água para a distribuição devido à escassez hídrica, a importância do uso racional da água, os prejuízos nas atividades socioeconômicas, entre elas na agricultura, e nesse caso, como esses prejuízos afetam diretamente na produção de alimentos e no aumento de preços. As tecnologias criadas para monitorar e mitigar os efeitos negativos deste evento e outros aspectos que ache pertinente abordar, com foco na importância da chuva para a manutenção da vida. Partindo deste aspecto, apresente os objetivos da proposta e inicie a primeira atividade, a observação da chuva. Quantas vezes você já orientou os alunos a observarem a chuva? Esse evento simples, cotidiano e tão incrível pode ser trabalhado para promover o reencantamento sobre o mundo e proporcionar inúmeras oportunidades curriculares. A chuva é um evento extraordinário. Neste momento, você pode verificar se os alunos conhecem a diferença entre olhar e ver e observar. E, se necessário, aproveite para combinar algumas regras que possam facilitar a participação ativa de todos. Solicite que os alunos se organizem em grupos para que possam observar a chuva do pátio da escola ou em outro espaço que seja apropriado, caso a atividade possa ser desenvolvida em um dia chuvoso. Caso não seja possível, sugere-se preparar um espaço
onde seja possível expor outros materiais como imagens, descrições, vídeos e áudios de chuvas, que permitam a realização da atividade de observação de uma forma diferenciada. A construção de uma instalação efêmera pode ser uma boa para os alunos dos anos iniciais. Veja o exemplo dessa vivência que foi desenvolvida em 2019 pela Escola Montessori Somos Um de Piracicaba. Instalação com cobertura e laterais fechadas com tecido, de modo que os alunos consigam se acomodar e você consiga projetar a chuva em uma das laterais da instalação. Amarre na cobertura ou parte superior da instalação saquinhos com água e faça pequenos furos de forma a permitir que a água caia em gotas simulando a chuva. Organize os alunos para que todos possam entrar na instalação, observar a chuva projetada, ouvir seu som e sentir as gotas caindo. Você também pode aproveitar algum espaço na escola que permita a realização da atividade, projetando a chuva em uma parede, por exemplo. Caso a atividade seja realizada de forma remota, sugere-se enviar para os alunos as imagens, descrições, vídeos e solicitar que selecione uma delas para observar e analisar. Existem imagens públicas que você pode utilizar, porém, seria importante que estas representem a realidade em que estão inseridos. Priorize imagens de sua região, mas também traga imagens diversas que possibilitem ampliar o repertório dos alunos. Para alunos cegos, este fenômeno deve ser descrito com um maior número de detalhes possíveis. O importante é oportunizar formas de observação, inclusive para quem não utiliza a visão para tal. Você também pode inserir a arte trazendo obras que representem o tema. Durante a observação, estimule os alunos a compartilhar entre os participantes de seu grupo os aspectos observados e, se necessário, traga novos elementos que permitam uma observação mais atenta, assim como questionamentos do tipo: como está o céu? Como está a chuva? Como a chuva está caindo? Está ventando? O que mostra a presença ou não do vento? Como é o lugar observado? Como é o solo onde a chuva está caindo? Há plantas? Vê algum animal na chuva? Tem pessoas andando na chuva? Se houver, como estão? O que a chuva está molhando? Quais sons você ouve? De onde vem esse som? Está trovejando? Sente algum cheiro diferente? O que sente ao observar a chuva? O que costuma sentir ou fazer nos dias de chuva? Caso essa atividade seja realizada remotamente, sugere-se criar salas de discussões no Google Meets, Zoom, grupos de WhatsApp, enviando para estes um roteiro de observação. Organize a forma de exposição dos aspectos observados, das sensações, percepções, interpretações e conhecimentos, dando oportunidade para que todos se expressem. Direcione as discussões para novos elementos que se pretenda trabalhar. Neste momento, também é apropriado envolver questionamentos relacionados à observação e os aspectos CTSA, como, por exemplo, qual a diferença entre observar a chuva no cotidiano e observar a chuva de forma investigativa? Qual a importância da observação das chuvas para a ciência? O que muda na vida das pessoas quando chove? O registro das discussões realizadas e demais aspectos abordados, sensações, percepções e interpretações, tanto para a sistematização dos conhecimentos construídos e avaliação, como para a utilização em atividades posteriores, pode ser realizado através da representação, ilustração, pintura ou da escrita, para compor um portfólio da sequência didática, caso deseja. Se optou por fazer o roteiro de observação, este também pode servir como registro. Sugere-se a exposição dos registros no Padlet. Esse pode facilitar, inclusive, nas aulas remotas. Inicie a atividade retomando as produções realizadas pelos alunos na atividade 1,
Registro a partir da observação da chuva e explore os aspectos levantados por eles, direcionando para os sons produzidos pela chuva. Se conhecem alguma música que fale de chuva, deixe-os se expressarem e apresente os videoclipes, músicas, explorando-os ao máximo. Sugere-se para os alunos dos anos iniciais, do 1º ao 3º, o videoclipe Chuva, Chuvisco, Chuvarada. E para os alunos do 4º ao 9º ano, as músicas Chuva no Brejo, composição Moraes Moreira, e Ó Chuva, de Fala Mansa, composição Luiz Carlinhos. Em seguida, organize os alunos em pequenos grupos e inicie o levantamento de hipóteses a respeito do que é a chuva. Para tal, utilize questões formuladas de acordo com o nível escolar que se pretende trabalhar. Sugere-se questões como: o que é a chuva? Toda a água que cai do céu é chuva? O que é precipitação? Quais os tipos de precipitação existente? Vocês já viram granizo? Como são formados? No Brasil temos neve? Em nossa região, tem quais tipos de precipitação? Chuva e precipitação são a mesma coisa? Estipule um período para discussão com toda a turma e permita que os alunos realizem a exposição das hipóteses levantadas. Direcione as discussões e inclua também questões que envolvam os aspectos CTSA, como, por exemplo, qual a contribuição do estudo sobre o que é a chuva para a sociedade e para o ambiente? Explore o termo precipitação e o conceito de chuva para a sistematização do conhecimento e convide os alunos a realizarem o registro do que foi discutido através da construção de uma paródia, por exemplo. Esta atividade também pode ser realizada de forma remota. Sugestão de discussões. A chuva é um fenômeno natural meteorológico, que consiste na precipitação de água na forma líquida sobre a terra. Embora precipitação seja qualquer forma de água, líquida ou sólida que cai do céu, como granizo e neve, a chuva se refere apenas à forma líquida das precipitações. Enquanto a chuva consiste apenas na precipitação da água na forma líquida, o granizo consiste na precipitação em forma de bolas ou pedaços de gelo. Essa formação ocorre devido ao movimento vertical do ar, que transporta as gotas de água para camadas mais elevadas e mais frias, onde acontece seu congelamento, ou quando gotas de chuva, durante sua precipitação, encontram camadas de ar que se acham abaixo do ponto de congelamento. Já a neve consiste no resultado de precipitação de cristais de gelo, em geral em forma hexagonal e completamente ramificado. Essa formação é decorrente do congelamento do vapor de água que se encontra suspenso na atmosfera. Para que ocorra a precipitação de neve, a temperatura junto à superfície deve ser baixa, 0 graus ou menor. Caso contrário, a neve derreterá em sua queda, transformando-se em chuva. Em um segundo momento, você pode explorar os sentidos da audição e as sensações relacionadas aos sons que a chuva produz. Faça um levantamento das sensações relacionadas a estes: sons da chuva caindo, sons de trovões. Inicie uma discussão a respeito. Traga também textos informativos, como o exemplificado a seguir, ou outros que abordem a temática, estimulando sempre a leitura. Muitas pessoas consideram o som da chuva bom para dormir. Mas por que será? O som da chuva, assim como outros da natureza, tranquilizam e relaxam. Mas você sabe por quê? Existem várias ideias que poderiam responder essa questão. Entre elas, o fato de que tais sons encobrem ruídos que nos incomodam, ou porque estes podem despertar memórias agradáveis de momentos de paz relacionadas a este som, o que acaba nos tranquilizando, explica o neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Fábio Porto. O som da chuva é considerado um ruído brando, ou seja, um ruído que permite que sua mente, ao focar nele, não ouça os barulhos que atrapalhariam na sua concentração e no relaxamento, como afirma a especialista em medicina do sono e médica do Instituto do Sono de São Paulo, Luciana Palombini. Outra hipótese
está na maneira como o cérebro interpreta o que ouvimos, já que durante nosso desenvolvimento cognitivo passamos a identificar determinados sons como indicativos de ameaça, de que devemos estar atentos, como um grito ou uma sirene. Assim como identificamos também outros sons que nos transmitem segurança de que podemos relaxar, como sons de água, por exemplo. De acordo com Orfeu Buxton, professor da Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, esses sons não ameaçadores servem para acalmar. É como se eles estivessem dizendo: não se preocupe, não se preocupe. Para finalizar, realize uma atividade de relaxamento, mesmo se a atividade for remota, utilizando para tal o som da chuva. Essa atividade pode ser iniciada com a seguinte questão: de onde vem a chuva? Caso a atividade seja realizada presencialmente, organize os alunos em pequenos grupos e distribua para cada um deles uma caixinha contendo a questão, juntamente com papéis para anotação das hipóteses levantadas por eles. As anotações ocorrerão em 3 momentos, sendo este o primeiro deles. Deixe que discutam em grupos sobre a questão, levantem hipóteses e busquem explicações estimulando-os para que isso aconteça. Em um grupo com todos os alunos, convide-os a apresentarem suas hipóteses e, após expostas e discutidas, solicite que retornem aos seus grupos para que, se necessário, possam reelaborá-las em um segundo papel. Em seguida, distribua as questões complementares. Se a chuva vem das nuvens, como pode a chuva cair sem a presença delas? Como explicar uma chuva que sai das nuvens e não atinge a superfície terrestre? Estas anotações farão parte do segundo momento e serão novamente apresentadas em um grupo com todos os alunos. Os alunos novamente retornarão aos seus grupos para a leitura de textos explicativos, para que, através de sua leitura, possam ter embasamento para repensar e reformular, se necessário, as hipóteses levantadas. Terceiro momento. E a apresentação destas para a sistematização do conhecimento construído. Você pode realizar a atividade de forma remota, proporcionando estes 3 momentos. Vou apresentar 2 textos informativos que podem ser trabalhados. Chuva. Mas não tem nuvem. Como explicar isso? Um certo dia você resolve sair de casa. Está ensolarado. Você olha para o céu e ele está limpinho, sem a presença de nuvens, mas de repente começa a chover. Como explicaria uma chuva que cai de um céu completamente sem nuvens? Esse fenômeno, conhecido como chuveiro de sol ou chuveiro solar, ocorre em todo o mundo e são frequentemente associados a arco-íris, especialmente se o sol estiver próximo do horizonte. Isso porque durante esse fenômeno, as gotas de chuva são expostas diretamente à luz solar, ficando muito mais fácil que a luz seja refratada pelas gotas, resultando em um arco-íris. Mas como ocorre o chuveiro de sol? Os meteorologistas possuem 2 explicações simples para tal fenômeno. Na primeira delas, atribui-se aos ventos fortes predominantes, ou seja, a chuva se forma em uma nuvem provavelmente do tipo cúmulus, que fica situada mais acima na atmosfera e é carregada pelos fortes ventos predominantes, alcançando o solo a vários quilômetros de distância, em um local onde não há presença de nuvens. Na segunda, a causa desse fenômeno é atribuída às nuvens que se dissipam, que é quando o processo que a originou para rapidamente, logo após a queda das últimas gotas de chuva. E como estas levam alguns minutos para atingir o solo, quando isso acontece, a nuvem já desapareceu. Em ambos os casos, embora você veja a chuva sem a presença de nuvens no céu, isso não significa que ela não tenha se formado em um sistema de nuvens. Você já ouviu falar em chuva fantasma? Imagine uma chuva que começa caindo normalmente, mas desaparece como num passe de mágica, no meio do caminho, antes mesmo de atingir o solo.
Esse fenômeno existe e é conhecido como chuva fantasma, ou chuva invisível. Mas você deve estar pensando, como isso é possível? Bom, esse fenômeno, que na verdade se chama virga, embora não muito comum, ocorre no mundo todo, sempre em regiões em que o ar próximo ao solo é menos úmido, e foi desvendado pelos meteorologistas. Vamos entender como isso ocorre? Esse mistério possui uma explicação muito simples. A chuva desaparece porque simplesmente evapora ao encontrar uma massa de ar seco no caminho, não chegando assim a atingir a superfície terrestre. O meteorologista Sérgio Calvetti explica que, em geral, a virga ocorre com gotas de chuva que caem dos chamados altos estratos, um tipo de nuvem acinzentada e não muito grande. As gotas das nuvens de tempestade não costumam passar por esse tipo de processo, porque elas são maiores e estão menos sujeitas à ação do calor atmosférico. Para quem está no ar, a chuva fantasma tem sua importância, pois indica um caminho turbulento pela frente. Sugestão para discussão. A formação da chuva ocorre exclusivamente nas nuvens, porém é possível em alguns lugares que a chuva caia sem a presença de nuvens, como, por exemplo, durante o surgimento de tornados e furacões, onde há a ocorrência de tempestades com chuva. Também é possível que a chuva saia das nuvens e evapore na atmosfera antes de atingir a superfície. Esse fenômeno recebe o nome de virga, também conhecida como chuva invisível ou chuva fantasma. Discuta também sobre como o levantamento e a reformulação de hipóteses se fazem presentes na construção do conhecimento científico. Aproveite para trazer os elementos CTSA para a discussão. Por que é importante para a ciência conhecer de onde vem a chuva? Onde são formadas? Este conhecimento traz quais implicações para a sociedade e para o ambiente? Para os anos iniciais, a atividade pode ser desenvolvida a partir da literatura infantil e ou da confecção do taumatrópio, em vez dos textos informativos. Para a confecção, vamos precisar de papel, giz de cera ou lápis de cor, tesoura, cola e um pedaço de barbante. Em um papel branco, desenhe 2 círculos do mesmo tamanho com aproximadamente 8 centímetros de diâmetro e recorte-os. Marque o centro dos círculos e desenhe em ambos, na metade de cima, uma nuvem e no outro as gotas de chuva. Na parte de trás de um dos círculos, seguindo a marcação central, cole um pedaço de barbante. Cole os 2 círculos seguindo a marcação central, de modo que as figuras fiquem para fora. Gire o barbante rapidamente entre os dedos e veja o que acontece. Estas atividades podem ser realizadas mesmo no ensino remoto. Para essa atividade, vamos realizar uma prática, o experimento Nuvem na Garrafa. Organize os alunos em pequenos grupos e distribua para cada um deles os materiais para a realização do experimento Nuvem na Garrafa. Oriente-os sobre sua realização e sobre o registro do que for observado e discutido, para facilitar a apresentação dos resultados no grupo com todos os alunos. Vamos precisar de uma garrafa PET 2 litros transparente, aproximadamente 250 ml de água morna e uma caixa de fósforos. Coloque a água na garrafa e tampe. Observe que à medida que a água morna evapora, ela adiciona vapor d'água ao ar dentro da garrafa. A quantidade de vapor d'água, umidade do ar, é o primeiro elemento para a formação de nuvens. Aperte a garrafa e solte, observando se algo acontece. Realize as anotações com relação a estes primeiros resultados. O aperto representa o aumento da pressão, o que causa um pequeno aumento da temperatura que ocorre na atmosfera e diminuição da umidade.
e a liberação representa a queda de pressão do ar e, consequentemente, o resfriamento e aumento da umidade do ar. Observação: se o interior da garrafa ficar coberto com gotas de água resultante da condensação, basta agitar a garrafa. Retire a tampa da garrafa, acenda cuidadosamente um fósforo e, em seguida, solte-o dentro da garrafa e feche rapidamente com a tampa, prendendo a fumaça dentro. Esta representa outras partículas presentes na nuvem, como poeira e fumaça. Aperte e solte a garrafa novamente, observando se algo acontece. Realize as anotações com relação a estes resultados. Sugestão de discussão e análise dos resultados. Alguns elementos são necessários para a formação de nuvens na natureza. Um deles é a umidade do ar, ou seja, a quantidade de vapor d'água que ele contém, obtido na garrafa pela evaporação da água morna. Assim, o vapor d'água em seu estado gasoso pode ser condensado na forma de pequenas gotículas de água, que formam as nuvens. Para que isso aconteça, a temperatura e a pressão são outros elementos necessários, verificados através do aperto e liberação na garrafa. Ou seja, quando a pressão causa queda na temperatura, fazendo com que grande parte do vapor d'água se condense formando a nuvem. Aqui, a fumaça do fósforo foi adicionada para que as gotículas de água pudessem ter algum lugar para começarem a se condensar. Na natureza, as gotículas de água em uma nuvem se formam em torno de partículas de poeira, e à medida que mais vapor d'água se condensa ao redor dessas partículas, a gota aumenta até ficarem pesadas o suficiente para cair. Este experimento também pode ser realizado nas aulas remotas, através de orientação do professor ou de um roteiro de execução. Sugestão de discussões. Uma nuvem é um conjunto visível de partículas de água em estado líquido ou sólido, que se encontra em suspensão na atmosfera. Ela se forma graças ao movimento vertical de ar úmido, sendo, portanto, o resultado da condensação do vapor de água, e pode conter, além de partículas de água, poeira e fumaça provenientes de indústrias, carros, entre outros. Para finalizar, promova uma discussão sobre a presença de vapor d'água na atmosfera, estabelecendo uma relação entre o conceito de nuvem com a diferença entre o vapor d'água invisível e a névoa, resultantes da condensação do vapor d'água, como a que vemos sair de uma panela quente ou de um congelador, por exemplo, que são, na verdade, pequenas gotas resultantes da condensação do vapor d'água, a água em estado líquido, ao encontrar uma região fria, assim como as nuvens. Aproveite esse momento para construir conhecimentos a respeito de orvalho e geada, através de discussões partindo do questionamento: qual é a diferença entre névoa e nevoeiro? Já ouviram falar de névoa seca? Vocês já viram a ocorrência desse evento em nossa região? O que ele pode causar? E o orvalho? Alguém já viu? O orvalho cai? Em nossa região tem geada? A geada cai? Entre nuvens, nevoeiros, orvalhos e geadas. Diferente das nuvens que se formam pela condensação do vapor de água, a partir de gotículas em suspensão nas camadas mais elevadas da troposfera, o nevoeiro, também conhecido por neblina ou cerração, se forma quando a condensação ocorre na atmosfera, próximo ou junto à superfície terrestre, reduzindo assim a visibilidade na horizontal para menos de 1 quilômetro, diferente da névoa, que por se tratar de partículas microscópicas não reduz a visibilidade e é muitas vezes confundida com um chuvisco. Já o orvalho é a condensação do vapor d'água atmosférico sobre a superfície. Geralmente ocorre ao amanhecer, após uma noite com céu aberto e sem vento, quando a superfície da Terra perde radiação e o ar atinge sua temperatura mínima, o que acaba causando o resfriamento. Este resfriamento causa a condensação do vapor d'água próximo, que se deposita nas superfícies em forma de gotículas. Caso já tenha ocorrido a formação do orvalho e a temperatura da superfície continue caindo até atingir 0 graus ou menos, esse orvalho pode ser congelado,
resultando na geada, que são pequenos cristais de gelo que se depositam sobre a superfície, dando-lhe uma aparência branca. Agora me responda, o orvalho cai? Traga também discussões relacionando o tema da atividade com os aspectos CTSA através da exploração de textos. Inicie a atividade retomando alguns conceitos da atividade anterior e questione se as nuvens são todas iguais. Oriente-os para a realização da atividade de observação de nuvens. Sugere-se a construção de uma tabela para o registro dos dados a serem coletados e registrados a partir da observação, contendo questões como data e horário da observação, local da observação, contém relevos montanhosos? O ar está limpo, sem a presença de fenômenos obscuros como neblina, fumaça? Qual a posição estimada do Sol? Ele fornece a luminância e coloração usuais? Caso esteja noite, quando a Lua está em suas fases mais brilhantes, ela pode desempenhar, em relação à iluminação das nuvens, um papel análogo ao do Sol. Qual a coloração das nuvens? As nuvens estão altas acima do horizonte? Qual a estimativa de altura da nuvem? Alta, média ou baixa? Qual a estimativa para a quantidade total de nuvens? Cobertura. Qual a estimativa para a quantidade de nuvens de cada gênero? Para qual direção as nuvens estão se movimentando? Desenhe ou fotografe as nuvens. Vale ressaltar que as informações solicitadas devem ser adequadas ao nível de ensino dos alunos. Organize a apresentação dos dados coletados e a exposição das imagens, realizando a montagem do painel de nuvens. Este painel também pode ser realizado de forma multissensorial, montando as diferentes nuvens com algodão. Ambas as atividades podem ser utilizadas nas aulas remotas. Olhar para o céu e identificar os tipos de nuvens através do sistema de classificação de nuvens não é uma tarefa fácil, pois envolve, entre outros, a habilidade de estimativa com relação à altura que as nuvens se encontram e, além disso, durante seu processo de formação, ela pode mudar de forma, de altitude ou cair em forma de chuva. Porém, essa é uma tarefa bastante interessante, mas que requer alguns cuidados, como não olhar diretamente para o sol. Para encerrar a atividade, sugere-se uma discussão relacionando o assunto aos aspectos CTSA através de textos complementares, como, por exemplo... Podemos modificar as nuvens? Você acredita que, de alguma forma, poderíamos modificar as nuvens? Se você respondeu que sim, acertou. Mas você sabe como? Vamos lá. Pesquisadores sobrevoaram a região de Manaus em 2014 por aproximadamente 200 horas e descobriram que a poluição é capaz de modificar as nuvens. Sim, isso mesmo. Segundo o meteorologista Luiz Augusto Toledo Machado, do INPE, eles estudaram as nuvens sobre a Amazônia, o tamanho das gotas e a quantidade total de água. E realizaram medições dos gases poluentes presentes nessas nuvens na estação chuvosa, entre fevereiro e março, encontrando menor índice de poluição e durante o período seco, setembro e outubro, com maior índice de poluição, devido às queimadas, além de nuvens mais densas e chuvas mais localizadas. Além disso, descobriram que a poluição diminui o tamanho das gotas de chuva, tornando mais lenta sua precipitação, confirmando assim que a poluição é capaz de influenciar na modificação das nuvens e meteorologia local. Retome os pontos principais abordados na atividade anterior, em particular o experimento Nuvem na Garrafa, dirigindo as discussões para o tema a ser desenvolvido. Organize os alunos em pequenos grupos e distribua para cada um deles os materiais necessários para a realização de um dos experimentos de simulação de chuva. Aqui, você pode escolher uma única simulação para ser desenvolvida por todos os grupos
ou selecionar uma diferente para cada um deles. Oriente-os sobre sua realização e sobre o registro do que for observado e discutido, visando facilitar a apresentação dos resultados no grupo com todos os alunos. Essa atividade pode ser realizada nas aulas remotas. Para a simulação 1, chuva no saquinho, vamos precisar de saquinhos transparentes ou zip-zap, caneta para CD ou marcador retroprojetor, água com corante. Pegue o saquinho, desenhe na parte superior um céu com nuvens e um sol. Coloque dentro do saquinho aproximadamente 1/4 de água com corante. Prenda o saquinho em local exposto ao sol. Observe o resultado. Já para a simulação 2, chuva no potinho, vamos precisar de uma travessa ou copo alto de vidro transparente, água aquecida, pratinho ou tampa e cubos de gelo. Preencha aproximadamente até a metade do recipiente com a água aquecida e cubra com um prato ou tampa. Para acelerar a simulação da chuva, coloque os cubos de gelo sobre o prato. Durante a apresentação, dirija a discussão, fornecendo, se necessário, elementos que permitam aos alunos relacionar os resultados apresentados com a explicação de como ocorre a chuva. Promova também uma discussão sobre a presença de vapor d'água na atmosfera e retome a diferença entre vapor d'água e a névoa, resultantes da condensação do vapor d'água. Sugestão de discussão. À medida que as gotículas que formam as nuvens se agregam, formam gotas maiores que se precipitam, repondo a água nos solos, lençóis freáticos, rios e lagos, formando o ciclo hidrológico. Aqui, você pode inserir vários temas que permitam discussões em uma abordagem CTSA, como, por exemplo, as polêmicas envolvidas nas chuvas artificiais, realizando inclusive um júri simulado, formando grupos pró e contra essa ação. Finalize a sequência didática selecionando alguns dos aspectos apresentados que permitam analisar o entorno e buscar soluções para problemas relacionados à estiagem. Esta prática para a sala de aula, ou melhor, sequência didática, foi utilizada para exemplificar a aplicação da aprendizagem centrada em eventos. Nela, podemos observar as 3 características principais da aprendizagem centrada em eventos, que são a natureza integrada dos conhecimentos, a responsabilidade do aluno na aprendizagem e a ênfase na resolução de problemas da realidade, assim como os parâmetros definidos para contemplar tais características. O trabalho centrado em atividades e não em aulas expositivas para encorajar a interação entre os alunos e criar um ambiente onde exista diversidade de ideias. O trabalho desenvolvido em pequenos grupos. Atividades didáticas que contemplem espaço para leitura, para discussões em grupo e discussões gerais para a reestruturação dos conhecimentos, sendo um ponto de apoio para que os alunos assumam a responsabilidade pela própria aprendizagem. A integração dos aspectos científicos, tecnológicos e sociais e o contato com diferentes métodos. E o professor como mediador entre o conteúdo e o aluno, buscando destacar as ideias relevantes para as discussões, provocando desequilíbrio e fazendo avançar a discussão em direção a uma melhor elaboração. Neste contexto, optou-se por estudar o fenômeno natural chuva, com o objetivo de se buscar no desenvolvimento da estratégia um ensino interdisciplinar, contextualizado, significativo e multissensorial, visando a alfabetização científica. Porém, poderia ser escolhido outro tema também de relevância, como tantos que estamos presenciando atualmente e que possa contribuir para a compreensão dos aspectos científicos e as interações socioambientais a eles relacionadas.
sendo esta possibilidade de ensino que contempla a dimensão científica e suas inter-relações com as dimensões tecnológicas, social e ambiental que atrela a ACE, a aprendizagem centrada em eventos, ao enfoque CTSA. Vale ressaltar que, no caso da sequência didática apresentada, ela pode ser utilizada para diferentes segmentos da educação básica, desde que adaptadas, complementando informações e direcionando as discussões ao que for adequado ao nível de ensino ao qual se destinará e envolver uma diversidade de conteúdos curriculares. Em breve, o material que estou produzindo, contendo a sequência didática na íntegra, estará finalizada, então mantenham contato se tiverem interesse em conhecê-la. Espero que tenham gostado e, no caso de dúvidas, sugestões sobre a estratégia metodológica aprendizagem centrada em eventos, sobre o enfoque CTSA, sobre a sequência didática apresentada, sobre a chuva como tema de ensino e outros aspectos relacionados, ou se quiserem trocar conhecimentos e experiências, por favor, me escrevam, será um grande prazer. Meu e-mail é marcia.sala@usp.br. Obrigada e até a próxima oportunidade. Abraços e se cuidem!